Luanel Messi de volta ao time do Grêmio? Subiu o hashtag no Twitter, muita polêmica envolvendo o Luan, envolvendo o Grêmio e envolvendo o Corinthians. E no giro de notícias de hoje, eu vou comentar um pouquinho sobre essa possibilidade do Luan voltar pro Grêmio, sobre a situação do Luan do Corinthians e tudo mais. E no giro de notícias de hoje, vou falar também sobre a possibilidade de outra volta, só que dessa vez do lado do São Paulo, que Diego Aguirre voltou a ser especulado no tricolor paulista. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, além de falar de Nenê Bonilha. Não é o Hector Bonilha, é Nenê Bonilha, jogador do Fortaleza, que está próximo aí de fechar com o time do Cuiabá, líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes de começar o giro de notícias, já vai deixando o teu like nesse vídeo que tá muito bom, o giro de notícias de hoje. Então já deixa o teu like. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, vamos começar com o Nenê Bonilha. O jogador rescindiu com o time do Fortaleza, ele que foi muito importante nas últimas temporadas no time do Fortaleza e tá muito próximo aí de fechar com o Cuiabá. Até é possível que já tenha sido anunciado no momento em que esse vídeo é postado. Nenê Bonilha atualmente está com 28 anos de idade, o jogador foi campeão da Série B pelo Fortaleza em 2018, né? Foi muito bem no Fortaleza, campeão, conseguiu o acesso, depois foi jogar lá no futebol mexicano, depois voltou para o Fortaleza, disputou a Série A do Brasileiro com o Fortaleza, porém acabou rescindindo aí o seu contrato, não vai mais ser jogador do Fortaleza, e a informação é que o jogador está fechando com o Cuiabá, e é uma excelente contratação, jogador com experiência na competição, já foi campeão, já conseguiu acesso, já rodou em outros times do futebol brasileiro, é um jogador que é muito versátil, pode atuar em várias posições, principalmente ali no meio campo, que é a dele, pode jogar como primeiro e segundo volante, pode jogar como meia pelos lados, pode jogar como meia mais avançado, então isso é muito bom para um time que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, é bom para todo mundo, né? Mas a Série B do Campeonato Brasileiro é muito importante, e ele vai chegar para repor aí a saída do Marino, né, como volante, e o Cuiabá, líder da Série B, vai ganhar um grande jogador. E olha, o Cuiabá tá com grande chance de subir esse ano. Reforça mais uma vez, reforça bem, o elenco é bom e o Cuiabá tá brigando forte pelo acesso em 2020. Agora falar um pouco sobre... Vamos falar a primeira volta, né? Vamos falar primeiro de Diego Aguirre no São Paulo. Bom, Fernando Diniz está muito pressionado no São Paulo, um desempenho medíocre, resultados terríveis, né, apesar da 7ª colocação no Campeonato Brasileiro. E agora, no meio de semana, o São Paulo vai enfrentar o Atlético Goianiense. E pode ser o último jogo do Diniz no comando do time do São Paulo. Até porque, quem é o treinador do Atlético Goianiense? Vocês sabem? Bom, é Wagner Mancini. Vocês lembram o que aconteceu com Wagner Mancini no São Paulo? Daquela reunião que ele não participou e que os jogadores pediram Fernando Diniz? Bom, então agora pode ser que o Wagner Mancini decrete a demissão de Fernando Diniz do São Paulo. E como já existe essa possibilidade do Diniz ser demitido, começaram as especulações. E Jorge Nicola trouxe no seu blog no Yahoo que o São Paulo já procurou Diego Aguirre. O Aguirre atualmente está no Al Rayyan do Catar, foi vice-campeão do Catar na última temporada, renovou seu contrato para continuar lá, mas mesmo assim, segundo a informação do Jorge Nicola, ele tem interesse sim em voltar para o São Paulo, em voltar para o futebol brasileiro. E aí, é uma boa nesse momento trocar Fernando Diniz por Diego Aguirre? Bom, cara, eu dificilmente vou defender aqui demissão de treinador. Porém, como diz o Guardiola, só tem um motivo pelo qual tu demite um treinador no meio da temporada, que é quando ele perde o grupo. Tem como saber se o Diniz perdeu o grupo? Nesse momento não tem como a gente ter certeza disso. Mas tem algumas evidências no time do São Paulo que podem nos dar alguns indicativos de que isso pode estar de fato acontecendo. Na minha opinião, o time do São Paulo está muito perdido em campo e o Diniz está muito perdido nas suas decisões. No começo ele tentou implementar seu estilo de jogo, aí mudou
para conseguir se encaixar e conseguir a vaga na Libertadores em 2019, então aceitou um pouco não ir tão firme na sua convicção, mudou algumas coisas. Aí esse ano isso começou a não funcionar muito bem, e aí ele volta para as convicções dele, e aí a gente vê vários jogadores jogando mal e não conseguindo efetuar a função que o Diniz pediu para eles executarem no elenco, e isso começa a dar indícios de um time muito perdido, mas muito perdido. E isso, na minha opinião, pode ser um indicativo de que ele está perdendo o grupo. E se isso de fato está acontecendo, aí eu acho que a troca é boa para todo mundo. E o Diego Aguirre é um grande treinador, tem falhas também, principalmente em relação à sua equipe, né? Principalmente os preparadores físicos. Isso foi muito notado no Internacional principalmente, mas também não deixou de cair de produção tanto no Atlético, tanto no São Paulo, mas eu acho que ele é um treinador que sabe lidar melhor com as dificuldades do elenco do São Paulo do que o Fernando Diniz, que fica no meio termo. Uma hora ele larga de mão suas convicções e busca resultado, outra hora ele volta para suas convicções e não consegue tão bem assim. Acho que o Diniz tá perdido e o São Paulo precisa de um treinador que saiba trabalhar com um grupo de jogadores que ele tem, e eu acho que o Aguirre tem condições de fazer isso. E agora, por último, falar de outra volta de outro jogador a outro tricolor, no caso o Gaúcho, no caso o Luan, que saiu a informação de que o Luan estava triste no Corinthians, que o Luan estava com depressão, né? Surgiu até um possível desabafo em rede social, com amigos e tudo mais, mas tanto o Luan, tanto o Corinthians já falaram que é fake news. Aquela foto saindo triste do jogo é algo normal, né? O jogador profissional, quando tá indo bem, acho que é normal que ele fique triste, que ele fique chateado, que ele fique irritado. Talvez não seja a melhor coisa possível para um ser humano normal em relação à saúde mental, mas para o jogador é algo extremamente importante e que ficou bem nítido, por exemplo, na série documental do Michael Jordan. Aqui uma dica cultural para vocês, The Last Dance. Muito bom, mostra o quanto o poder de indignação é importante para um atleta profissional, e deve ser importante para o Luan também. Mas depois surgiu toda essa polêmica, os torcedores gremistas foram ao Twitter e levantaram a hashtag Volta Luan, que foi muito forte. Aí a questão é a seguinte, tem como o Luan voltar pro Grêmio nessa temporada? Cara, não, basicamente impossível. Pelo seguinte, o Luan foi vendido por muito dinheiro pro Corinthians. O Grêmio não vai pagar esse dinheiro tão cedo para recontratar o Luan, nem próximo disso, talvez nem metade disso. O Corinthians investiu um dinheiro alto no Luan, então vai tentar pelo menos aí umas 2 temporadas virar, né? O jogador tem que virar em pelo menos em 2 temporadas, gastou um dinheiro muito alto. O Corinthians não vai emprestar o Luan em menos de 2, 3 temporadas no time. Primeiro ele precisa tentar tudo, porque foi gasto um bom dinheiro na contratação do jogador. Então acredito que volta do Luan nem nessa nem na próxima temporada é algo possível. Para próximas temporadas, que é 2, 3 temporadas, aí é algo que pode ocorrer sim, porque o Luan, querendo ou não, é ídolo do Grêmio, fez um dos gols mais bonitos da história do clube, um dos gols mais bonitos que eu já vi um jogador fazer na final contra o Lanús, então um jogador que vai estar sempre sendo especulado no Grêmio, o nome dele vai ser sempre comentado nos bastidores do Grêmio, porque é um jogador muito importante na história do clube. E, obviamente, o Luan hoje ajudaria muito o time do Renato, né? Porque o Renato sempre teve bons meias, sempre teve um time que jogou cadenciado e muito bem. O Luan foi muito importante nisso, depois caiu de rendimento, e aí surgiu um tal de Jean-Pierre, que foi muito bem. Aí o Grêmio vende o Luan, contrata o Thiago Neves, que não passou de uma piada de mau gosto pro torcedor gremista, já rescindiu, não tá mais. O Tassiano tá para ser negociado, então hoje o Grêmio tem um meia só no seu elenco, que é o Jean-Pierre. E voltou, né, começou a jogar